Então vamos lá. Professor Luiz Donizete. Meus alunos, tudo bem? Então, amados, o tema desta noite é o mesmo da manhã, que a pastora Regina já pregou, com muita graça e sabedoria, né? Palavra de Deus. E o tema é que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, né? Está lá, ó, templo do Espírito Santo. Olha, muito importante essa mensagem, porque mensagens como esta é que nos dão força, nos dão fortalecimento também, traz fortalecimento, traz força, e nos firmam na presença de Deus. Não adianta ficar só dizendo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O Senhor vai depositar 100 mil na sua conta. Tá. Mas a gente precisa de alimento espiritual. Palavras de incentivo é muito bom, né? Eu gosto também, todo mundo gosta, e a palavra de Deus diz que nós devemos pensar, falar tudo que é bom, né? Mas uma palavra dessa, ela é fundamental. Olha o tema desta noite. Você é o templo do Espírito Santo. Paulo dizendo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só. Quem que é a igreja? A igreja não é a igreja do Evangelho Quadrangular. Não é igreja fulana de tal, não é church fulana de tal. A igreja de Cristo sou eu, você, nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o templo. A Bíblia diz o quê? Que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus está lá na igreja, Deus está lá naquela igreja. Não está. Deus está em mim. Jesus falou assim para uma multidão, vai chegar o dia que vocês vão querer ver um dos dias do Filho do Homem. Dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades atrás dessas pessoas. Eis que o reino de Deus está entre vós, no meio de vós, em vós. O reino de Deus sou eu, você. O templo de Deus sou eu, você. Para você entender melhor, eu vou seguir meu estudo aqui, não pretendo demorar muito, mas para você entender o que Paulo quis dizer. Então vamos lá. Então, se somos cristãos, o nosso corpo é morada pessoal do Espírito Santo. Lembrando que ele, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Já vamos chegar nesse ponto. Assim como o Pai é uma pessoa, o Filho também é uma pessoa. Ele é também, olha só, ele é o selo de Deus em nós. Presta bem atenção. Efésios 4:30 diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa e que ele é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Eu sou salvo pela graça, amém. Mas o que é que garante que você é salvo pela graça? Eu aceitei Jesus. E o que é que garante que você aceitou Jesus de verdade? É o selo do Espírito Santo. É você ser selado com o Espírito Santo. Presta atenção. Você precisa ser selado com o Espírito Santo. Para ter a garantia da sua ressurreição, que pregamos domingo, e a garantia da sua salvação eterna. Não é simplesmente dizer, eu sou evangélico. Hoje, todo mundo é evangélico. Todo mundo. Qualquer pé de chinelo, sou evangélico. Qualquer artista, sou evangélico. Qualquer jogador, sou evangélico. Todo mundo é evangélico. Amém. Tomara que seja mesmo. Também não estou julgando que não é. Mas eu quero saber quem é que está de acordo com a palavra. Jesus fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, profetizamos em teu nome, pregamos o evangelho, fizemos maravilhas, expulsamos até demônios. Jesus vai dizer assim, nunca vos conheci.
Mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, esse é de Deus. Então não adianta chamar Jesus de Senhor, Senhor, e não sermos nascidos de novo, convertidos de verdade, nova criatura. É preciso ser transformado, é preciso ser uma nova criatura, é preciso termos o selo do Espírito Santo, porque nós pertencemos a Deus. Deixa eu fazer uma comparaçãozinha. Você pega duas cartas, você sela uma e a outra não. Qual que vai chegar no destino? A que você selou. Se você não selar a carta, ela não vai. Eles não vão entregar, não está selada. Mas a carta selada está garantida a sua entrega, o seu destino. O cristão selado com o Espírito Santo, ele está garantido para a vida eterna. Você pode dar uma glória a Deus aí? Bom, né, a gente precisamos ouvir isso, né? Não é só dizer que é cristão. Todo mundo é, até o diabo é crente. O diabo também crê na Bíblia, e ele usa a Bíblia, mas de uma forma errada. E muita gente por aí também. Mas nós precisamos usar da forma correta. Entendemos então a importância de cuidarmos muito bem do nosso corpo, pois o Espírito Santo é um dom de Deus, precioso, que o Senhor deu a nós. Então devemos ter muito respeito e responsabilidade, vivendo de tal maneira que glorifiquemos e agrademos a Deus. Olha só, né? Então vamos lá, para nós entendermos um pouquinho melhor o que Paulo fala nesse texto, e que nós somos o templo do Espírito Santo, vamos ter aí 4 pontos nessa mensagem, que eu vou ser um pouquinho rápido, não vou demorar muito. 4 pontos. Primeira coisa que nós precisamos entender: o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Por que nós precisamos saber disso? Porque muita gente acha que ele é apenas uma influência. Quando se fala no Espírito Santo por aí, as pessoas falam de qualquer jeito. Aquilo lá é do Espírito Santo. Não é bem assim. O Espírito Santo é uma das pessoas do nosso Deus. Deus é representado em 3 pessoas: o Pai Santo, o Filho, que nós amamos tanto aí, e o Espírito, que é santo. Ele não está em qualquer lugar, ele não opera e não age em qualquer lugar. Aquela pessoa falou pelo Espírito Santo, não sei, eu tenho que ter discernimento para saber se é mesmo, porque ele não se mistura com coisas imundas. A Lady Gaga dançou no Rio, estava cheio do Espírito, só se for do capeta, porque do Espírito Santo, eu nem vi isso, estou falando sem querer. Não sei o que lá no Espírito, não é nada do que as pessoas dizem, ele não é uma influência, ele é uma pessoa do nosso Deus, digna de respeito, pessoa digna de respeito, e de responsabilidade da nossa parte em tratar com ele. Ele não é simplesmente o poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus, ele é poderoso. Ele é o poderoso de Deus, ele é Deus, ele é o Senhor, mas ele é uma pessoa. Com a mesma natureza e os mesmos atributos do Pai e do Filho. Que atributos? A onisciência, que ele sabe tudo, a onipotência, que ele tudo pode, a onipresença, que ele pode estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Esses 3 maiores atributos de Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. Jesus está sentado à direita do Pai? Tá, mas ele está aqui. O Espírito Santo está aqui, mas ele está no céu também. Você vê a onipresença do Senhor? O Pai também, está em todos os lugares. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde eu vou me esconder? De Deus, não tem lugar. Eis que o Senhor ali está. Ele é o Deus presente. Ele é o grande eu sou. Você pode dar uma glória a Deus? E o Espírito Santo, como pessoa, ele tem capacidade para falar, ele fala, para pensar, sentir,
para entristecer, pois a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Ele possui vontade própria, ele escolhe, ele nomeia, ele capacita, ele envia. Você sabia que na obra de Deus, muita gente está seguindo falsos profetas sem saber? Porque o verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder de igreja, ele é escolhido pelo Espírito Santo, ele é nomeado pelo Espírito Santo, ele é capacitado pelo Espírito Santo e ele é enviado pelo Espírito Santo. Não é qualquer profetinha que surge por aí, qualquer pastorzinho dizendo, eu sou de Deus, está ganhando dinheiro aí, está fazendo umas coisas erradas aí que não tem nada a ver, que é de Deus. A coisa de Deus, as coisas de Deus, a obra de Deus são muito sérias, não é de qualquer jeito como estão fazendo por aí hoje, não. Qualquer um é pastor, qualquer um é missionária, até aquelas de racha até aqui em cima, já falei domingo, né? Saia rachada até aqui em cima, eis que o Senhor manda te dizer, sai para lá, capeta. O Espírito Santo não vai usar imundície, nem prostituta, só se converter de verdade, se for transformado, aí ele pode usar. O vinho novo não é para o vaso novo? Não é? Jesus falou? Se coloca vinho novo em odres novas. Quer dizer, os velhos não tem vinho novo. Se não for nova criatura, se não se converter, se não nascer de novo, não tem vinho novo, não tem unção de Deus, não adianta. Está forte a pregação? Tá bom? Eis que Jesus está voltando, hein? Eu vos digo. Não, a volta de Jesus está aí, e a gente precisa estar na verdade. Porque o mal está aí trabalhando, Satanás está entrando nas igrejas, nas lideranças de igreja, está fundando um monte de igreja aí, e o povo está indo atrás. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um tem domínio próprio, cada um tem discernimento, cada um que vê o que segue. Não é? Se você pegar o trem que vai para Nova Odessa, tchau, Deus abençoe. Eu vou para Campina, pega o trem e vai para Campina. Cada um pega para onde quiser. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu tenho a ver com essa igreja. E aqui eu ensino. Fica firme na presença de Deus, não fica atrás de gente por aí, de church para lá, church para cá, que você vai se perder e depois acabou, hein? Paulo diz assim, aquele que está em pé, cuidado, não caia, não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, porque depois que saiu do trilho, queridos, é difícil. Depois que a pessoa sai da presença de Deus, ela perde a graça. E aí ela não tem mais força, fulano de tal não consegue mais voltar para a igreja, perdeu a força. E hoje nós temos força, estamos aqui, vamos manter essa força? Não deixa ninguém te desviar para o outro lado. Quando vem convite, dá licença que eu já estou bem com Jesus, já estou firme na igreja, sai Satanás. Porque o dom de Satanás é desviar. E ele desvia, ele consegue. Infelizmente. Desviou Judas. Desviou os amigos de Paulo lá, do apóstolo Paulo. Alguns se desviaram, um foi para o mundo, outro não sei o quê. E hoje não é diferente não. Eu tive muitos convites já, nesse ministério meu, já tive convite quando eu me converti, então, Deus começou a me usar, é convite daqui, de lá, falei, tchau, não quero saber de ninguém não, eu quero Jesus, eu quero a palavra, eu quero tudo correto, tudo certinho, e quero até o fim. Você está entendendo o que eu estou pregando? Tá, eu estou falando para você do Espírito Santo, né? João 14, 16, 17, vamos lá? Eu pedirei ao Pai, olha como aqui fala que o Espírito Santo é uma pessoa, eu rogarei, pedirei ao Pai, Ele vos dará um outro, Consolador, quem? O Espírito Santo, a fim de que estejais com vocês para sempre, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vocês o conhecem,
porque Ele habita com vocês e estará em vós. Pode dar uma glória a Deus aí? Então põe a mão na sua cabeça e diga: o Espírito Santo, Ele está comigo. Porque Jesus fala o Consolador. Do grego paráclito, é uma palavra paráclito, do grego, que quer dizer aquele que é chamado para ficar ao lado de outro para ajudar. O Espírito Santo veio do céu para estar conosco, para estar com a igreja, para estar com cada cristão. Ele veio, para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos defender, para lutar por nós, para nos socorrer, nos fortalecer e ser o nosso amigo. Nesse mundo nós precisamos de um amigo fiel. Quem será? Quem vai ser? Parente? Vizinho? O meu amigo é o Espírito Santo. O seu amigo é o Espírito Santo de Deus. Diga isso para o irmão. Seu verdadeiro amigo. Olha aquilo que eu falei agora há pouco, Atos 13, 2, vamos lá? Rapidinho, por favor. Enquanto eles estavam, olha aí, na igreja de Antioquia, os líderes estavam adorando o Senhor, jejuando, o Espírito Santo se manifestou no meio deles e disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Vamos lá, eu marquei, isso aí, tá. Deixa aí, por favor. A liderança de Antioquia, os pastores, os evangelistas, profetas, está tudo em jejum e oração, grande culto de jejum e oração. Um deles se levantou pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levantou ele e disse: separai-me. Saulo e Barnabé estavam ali, eles por enquanto ajudavam só nas coisas da igreja. Agora vocês separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado eles. O que eu falei que o Espírito Santo faz? Que ele chama, que ele nomeia, ele capacita e ele envia. Você sabe por que eu vim para Hortolândia? Não é porque eu quis, não. Eu estava muito bem na sede de Sumaré, estava ótimo lá. Estava trabalhando um bom serviço, meus filhos estavam para nascer, eu e a pastora estava tudo bem, e o pastor falou assim: você vai para Hortolândia? Eu falei: de maneira nenhuma, estou bem aqui, não vou não. Ele falou assim: o Senhor está mandando. Então eu não vim aqui porque dividiu a igreja, porque montei minha church para ficar rico. Nada disso, queridos. O Espírito de Deus me mandou para Hortolândia. E hoje temos uma região de várias igrejas, milhares de membros, milhares de vidas que foram salvas através dessa igreja, porque o Espírito de Deus me mandou aqui. Não vem porque eu quis, não. E teve um tempo atrás aí que eu quis sair daqui, eu fui ver igreja em várias cidades aí, o Senhor não deixou. Ele falou: você vai ficar em Hortolândia, eu vou fazer uma região, uma grande igreja, e amém, e fez mesmo. Mas Senhor, eu quero uma cidade grande, eu quero pequenininho. Deus fez crescer a cidade e me manteve aqui. Eu sou dele e ele é meu. Só meu? Está entendendo a pregação? Romanos 8,14. Pois todos, olha queridos, está aí, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. A minha Bíblia diz assim: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por isso que a gente tem que se preocupar nesse ponto, porque aquele que diz assim: eu faço isso, eu faço aquilo, do jeito que eu quero, aonde eu quero, ninguém manda de mim, pastor não manda de mim, está perdido. Eu não sou assim, eu tenho meus líderes, a igreja tem uma hierarquia,
e eu sigo ela. Nós temos, irmãos, que estar debaixo de uma obediência. E quem nos leva a uma obediência? O Espírito Santo. Dentro da palavra, dos propósitos de Deus. Tal. Quando a gente começa a fazer as coisas por nós mesmos, já saímos da presença de Deus. Ah, mas está fazendo isso, está fazendo... querido, até centro espírita está cheio de gente. Macumbaria está lotado, o centro de macumba está lotado, uma capetaiada está lá. Gente, tem em todo lugar. Na praia tem gente, aonde mais? Aí na rua. Lá no Japão tem um cruzamento lá que você olha e parece um formigueiro. Deus está lá? Não sei. Mas não é evangélico. Deu para você entender o que eu estou falando? Deu para entender, né? Não estou criticando nada. Estou falando que gente é gente. Tem gente para todo lado. Se estourar uma bomba na esquina ali, enche de gente. Bateu 2 carros, oi, fica cheio. Oi, morreu 10, morreu 5. Foi 2 para o hospital, né? Vai ver, não foi nada. Enche de mentira também ali naquele lugar. Dá para entender o que eu estou falando? A nossa vida espiritual, a nossa vida cristã tem que ser dirigida pelo Espírito de Deus. Diga isso para o irmão. Sua vida está muito pesado? Assim que é bom? Quem está gostando, faz assim. Fala obrigado, Jesus. Agora, o nosso corpo, digo, o meu corpo, é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não está ali, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Está aqui, ó. Aqui dentro. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Presta bem atenção. O que é um casamento? São 2 pessoas, uma só carne. É um só, é um casamento, somos um só. Mas são 2 vidas. O Espírito Santo, ele está dentro de mim, dentro de você. Então tem 2 pessoas aqui nesse corpo. Não tem uma só não. Eu lembro quando eu entrei na igreja, o meu pastor falava assim, nós não sei o quê, nós não sei o que lá, nós, né? Ele falava nós. Um dia eu fiquei pensando, falei, mas nós? O pastor fica falando nós, será que ele é plural? O homem do plural? Eu não entendi, eu era novinho na igreja também, né? Depois eu fui entender, ele queria dizer assim, o Espírito e eu estamos dizendo para você. Isso que ele queria dizer, o Espírito Santo que está em mim. Jesus estava sozinho no seu ministério? Não. Era 2. O Espírito Santo no batismo de Jesus veio sobre ele. E a partir daí passou a ser 2 pessoas. No corpo de Jesus, lembra que ele até falava? Eu e o Pai que está comigo, somos um. Agora você entende. Você não está sozinho. Eu assisti aqueles programas de televisão antigamente, ou de rádio, principalmente de rádio, né? O pastor dizia assim, você não está sozinho. Aí eu passei a entender. O Senhor está contigo. Por isso que diz a Bíblia, onde você estiver, o Senhor teu Deus estará contigo. Ou seja, Ele mora em nós. Que coisa linda de saber, coisa maravilhosa. O nosso corpo não é apenas uma posse física, esse corpo é meu, eu mando nele, faço o que eu quero. Não, ele é o templo sagrado onde o Espírito Santo habita. Isso implica que devemos cuidar do nosso corpo com muita responsabilidade. Então olha bem o que Deus está dizendo para você. Cuide bem do seu corpo com muita responsabilidade. Agora, é lógico que você vai falar assim, pastor, o senhor cuida bem? O senhor perdeu uma perna aí. Mas eu não tenho culpa se eu tenho o hereditário lá da minha família, o diabetes. Você não tem culpa que você tem pressão alta. Se você tem problemas sérios aí que vêm da família já, hereditários, nós não temos culpa. Eu queria isso para a minha vida? Eu não, você queria? Também não. Mas cuidar eu cuido.
E você deve cuidar também. Cuida do corpo, porque ele é do Senhor. Ele pertence mais a Deus do que para você. Diga, o meu corpo pertence a Deus. Agora alguém pergunta assim: pastor, é pecado beber? Pastor, é pecado droga? Pastor, é pecado fumar? Pastor, eu não vou dizer para você que é pecado, que não é. Paulo diz, você pode fazer o que você quiser, mas não deve. Você pode, mas não deve. Pode, não sei, pode, você é livre para fazer o que você quiser. A igreja não te proíbe de nada, mas lembra que o seu corpo é templo do Espírito Santo, e que você não pode fazer o que você quiser com ele. Amém? Aí eu respondo, pode beber? Lógico que não. Pode fumar? Não. Pode drogar? Não. Pode prostituir? Não. Você está ferindo e expondo o corpo que é o templo do Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém? Então, isso que é santificação, você evitar essas coisas, isso é santificação. Santificar esse corpo que é do Senhor. Não, aqui eu não quero isso, aqui eu não quero aquilo, não quero, porque o Espírito Santo está aqui dentro comigo. Ele mora comigo e eu quero que ele fique feliz em mim. Por isso que Paulo dizia assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Está entendendo a Bíblia agora? Bom, né? Então tá bom, você percebeu que não precisa perguntar se isso é pecado ou não é. Basta você saber o que faz e o que não faz mal para o seu corpo, que aí você vai entender. Mas vamos lá então, Efésios capítulo 2, verso 20 e 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce, que é o nosso templo, nosso corpo, para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Por isso que a gente precisa frequentar a igreja, vir no estudo bíblico, você tem que vir na escola dominical, você tem que participar das coisas de Deus, porque Deus vai edificando você, para que você seja sempre uma morada do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não estiver aqui dentro, vem capeta, mesmo que eu não chamar, porque Jesus já falou, né, se a casa estiver vazia, volta aquele que saiu, e volta com mais 7 ainda, misericórdia, capetada vem tudo aí, pensou? Aquele monte de cachorrada vem para cima da gente, aquele monte de, como é que é, pitbull lá, os capeta pitbull, vem tudo para estragar a sua vida, para arrebentar com você. Então, muito cuidado, é melhor que o Espírito Santo esteja aqui. A hora que a capetada vem, tudo urrando aí, o Espírito Santo abre a portinha e fala, aqui não, eu já moro nesta casa. Glória a Deus, já estou morando aqui, porque ele já veio na minha vida, na sua, ele mandou, sabe aqueles móveis velhos de Satanás, aquela tranqueirada de Satanás? Está tudo sujo, e jogou tudo fora, e pôs tudo móveis bonitinhos, celestiais. Quem mora dentro de você? Espírito Santo. Então Satanás vem, ele abre a portinha e, aqui não, Satanás, essa casa é minha, e onde mora um, o outro não pode entrar, onde já tem morador. João 14, verso 23. Jesus respondeu, se alguém me ama, você ama Jesus? Quem ama Jesus, diga amém. Ó, quem me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Ó que coisa linda aí, viremos
Os dois. Para Ele e faremos nele morada. Quem que você quer que mora na sua vida? Deus. Quem que você quer dentro da sua casa? Deus. Misericórdia, Satanás não quer nem de graça. Demônio, pelo amor de Deus, sai demônio, sai capeta, não quer nem saber. Esses bichos são porcos, destruidores. Misericórdia. O Espírito Santo vem à nossa casa, é limpa, 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 graças a Deus, limpa e santificada. Tem mais ainda, né? Cadê? Vamos lá. Então vamos lá. Já entendeu que você é o templo do Espírito Santo? Vamos rapidinho aqui. Fomos comprados por um alto preço. A nossa vida, o nosso corpo foram comprados pela morte e pelo sangue de Jesus Cristo. Esse foi o preço que Jesus pagou, sua morte e o seu sangue. Um valor incalculável. Jesus disse que uma vida vale mais que toda a riqueza do mundo. Por isso, queridos, priorize a sua vida espiritual. Priorize você. Priorize o seu espírito. Você tem corpo, alma e espírito. Zelar do corpo, cuidar da alma também, e cuidar do seu espírito. Como que você cuida do seu espírito? Mantendo a sua vida espiritual em dia, com a palavra de Deus, através da oração, coisas espirituais, né? E aí você vence a carne. 1 Coríntios 7, 23, vamos lá? Vocês foram comprados por um preço, não se tornem escravo de homens, mas servos de Deus. É isso que Paulo queria dizer, né? Não sejam escravos de homens, mas sejam servos de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Glória a Deus! Jesus se apresentou ao Pai sem enfermidade nenhuma, sem mancha, sem pecado, e disse: eu vou morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Sangue puro. Ele era puro de todo jeito, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Então não tinha nem a mancha do pecado de Adão, não tinha nada. Jesus morreu com seu sangue puro pelos pecadores que somos nós. Graças a Deus por isso, né? E nós fomos chamados à liberdade. Hoje nós somos livres, queridos. Que coisa linda, né? Coisa linda saber que nós somos livres, livres do pecado, livres de Satanás, livres dos demônios. Eles estão aí, estão por aí, estão lá fora. Aqui dentro, quem está é o Senhor. Amém? Por que quem está aqui dentro é o Senhor? Porque onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio de vós. Então o Espírito Santo, ele está aqui, porque nós estamos aqui. Ele habita em nós, então aqui não tem lugar para o diabo, nem para demônios. Eu lembro de uma diaconisa, foi diaconisa depois, né? Não era antes, uma mulher, na época da igreja ali, ela começava a pregar, orar, tal, ela caía no chão, o demônio pegava ela, né? Aí a gente libertava ela, mas quando chegava lá fora, pegava de novo. Então esse é um problema de pessoas aí, liberta dentro da igreja, lá fora. Eu lembro de uma irmã, depois virou irmã, né? Mas ainda não era. Ela vinha na igreja, ela e um rapaz, os dois caíam endemoniados, mas dava maior trabalho. Aí quando era no meio da semana, isso na sexta, quarta-feira ia no centro espírita, você enchia de capeta, tudo de novo. Aí vinha sexta-feira no culto de libertação, rolava os dois no chão, expulsava da mulher lá, pegava o menino, expulsava do menino aqui. Um dia eu e o pastor combinamos, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um por um aí. O pastor levou a mulher lá dentro do escritório, eu peguei o rapaz lá atrás da igreja, e os dois ao mesmo tempo, sai demônio dessas vidas, caiu os dois no chão,
expulsou o capeta dela e o capeta do rapaz ao mesmo tempo, falou, não volta mais, e já demos ordem para não voltar mais, aí foram libertos. Estratégia, né? Se o demônio tem estratégia, nós também temos. Nós somos mais inteligentes, nós temos a mente de Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus aí? Já estou encerrando, tá? Por último, agora nós devemos glorificar a Deus. Diga, eu devo glorificar a Deus agora. Que Paulo fala, né? Glorificai agora a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O versículo 20 enfatiza o que eu falei, né? A necessidade de glorificarmos a Deus com o nosso corpo e o nosso espírito, tanto fisicamente quanto espiritualmente, reconhecendo que pertencemos a Deus. Romanos 12:1, agora você vai entender esse versículo, ó. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ó, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, esse é o verdadeiro culto. Devemos cultuar a Deus com inteligência, e esse culto inteligente já começa com a gente mesmo, o nosso corpo, o nosso espírito, glorificando a Deus. Por isso que a Bíblia diz, adorando a Deus em espírito e em verdade, já começa de mim a minha adoração, o meu culto a Deus, aí ele se completa na igreja e na comunhão dos irmãos, mas começa primeiro com a gente. Seja uma pessoa que glorifique a Deus todos os dias, amém? Coloque louvor dentro da sua casa, coloque louvor dentro do carro. É tão gostoso você estar dirigindo, indo para um lugar aí, fazer um compromisso, alguma coisa, você põe aquele louvor bonito, né? Dentro de casa, etc, etc. Bíblia, palavra de Deus, é tão bom as coisas de Deus, querido, muito bom. Tá bom as coisas de Deus, não é? São bom? Amém? Deixa para lá o Chitãozinho e Chororó, deixa para lá Lady Gaga, deixa para lá essas porcariadas aí, irmãos, fala de adultério, fala de prostituição, sai demônio com essas coisas para lá. Uma vez o irmão tinha a casa cheia de LP, mas é coisa antiga isso, LP essas coisas mundanas aí, irmão, joga tudo isso aí fora, isso aí que está trazendo maldição para a tua casa, você sabia? Às vezes tem roupa, eu e a pastora, no começo do ministério aqui, que a gente começou aqui, a gente rasgava, queimava roupa de macumba até aqui, correntes de macumba, de pacto, era só orar, já manifestar tudo isso daí. A gente mandava tirar tudo isso, ia no guarda-roupa de pessoas em casa, lá abria lá cheio de coisa de macumba, lá jogava tudo fora, queimava tudo no quintal, às vezes levava até para casa, dentro do carro lá, queimava tudo lá em casa mesmo, etc. Dá fim nessas coisas que trazem maldição para dentro de casa. Às vezes a pessoa não sabe que a casa dela é amaldiçoada, porque tem essas porcarias dentro de casa. Entendeu? Você tem que ter as coisas de Deus dentro da sua casa. O que você tem que ter? Bíblia, versículos bíblicos na caixinha, CDs, LP, sei lá, tudo, que seja lá o que for, tudo evangélico, tudo coisa de Deus. E principalmente dizer, Espírito Santo habita na minha casa. Amém, Jesus? A gente não canta aqui, que a gente abre a casa, entra na minha casa, tal. Então deixa ele entrar na sua casa. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Cadê os músicos? Glória a Deus. Por gentileza, né, nossa equipe dos músicos, vocais, por favor. Pastora Regina vai me ajudar, minha querida esposa. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Você gostou da palavra? Gostou bastante?
Levante sua mão direita, diga a Deus: obrigado, Senhor, pela palavra. Eu quero pedir a Deus que, se você não entendeu alguma coisa, que você possa entender. Quando você estiver em casa, medita que o Espírito de Deus vai te ensinar. É o nosso objetivo, que você entenda o que foi pregado nesta noite, na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, em nome do Senhor, fecha os teus olhos na presença de Deus, faz uma oração de agradecimento a Deus pela palavra. Oh meu Deus, aquilo que eu não pude explicar, Senhor, que o Espírito Santo maravilhoso possa instruir a tua igreja, ensinar os irmãos, a nossa visita, Pai, porque o nosso objetivo foi a instrução da tua palavra, para que a tua igreja cresça, se edifique espiritualmente na tua linda presença, Pai. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, o entendimento de cada um, para o louvor da tua glória, Senhor. Meu Deus querido, abençoa a tua igreja, abençoa em nome do Senhor. Diga obrigado, Jesus. Lucas capítulo 22, verso 14. Chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Pode tomar o seu lugar, a pastora, minha esposa querida, vai dar uma palavra muito linda também. Boa noite, paz seja convosco, amém? Amém, irmãos? Está feliz com Jesus? O pastor falou aí, ó, joga fora CD, DVD, joga fora garrafa de vinho,